Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na primeira aula deste módulo tratando ainda sobre o artigo e estamos, na verdade, numa continuação aqui, uma continuação do que a gente estava no módulo anterior, o módulo anterior que tratava sobre o artigo genérico. Então, estamos continuando nesse assunto aí para não perdermos aí o fio da meada, né, como se diz. Lembrando um pouco sobre esse artigo, rapidamente, não precisamos tomar muito tempo sobre isso, você pode voltar para a aula em que nós falamos disso de uma forma bem introdutória, mas basicamente, para você não se perder aí na explicação, a gente tem os dois tipos de artigos, né? Dois tipos de artigo, o artigo genérico e o artigo individualizante, certo? O artigo genérico e o artigo individualizante. Vamos falar aqui primeiro do individualizante. O artigo individualizante, ele diz respeito a uma ideia de que você está utilizando o artigo para tomar uma pessoa, um objeto, um indivíduo, enfim, alguém que está dentro de uma classe maior e essa pessoa aqui, ou esse indivíduo, esse objeto que você utiliza aqui como artigo, por exemplo, ho anthropos, ele está em relação a esse corpo maior, a essa classe maior, certo? Então, o individualizante, ele está o específico relacionado ao geral. Já o artigo generalizante, vamos chamar assim, né? Ele vai exatamente, ao invés de comparar aqui esse específico aqui a esse geral, ele na verdade ele se refere a toda essa classe. Então, como a gente falou sobre homem, né, esse X aqui seria um homem especificamente e aqui seria a humanidade. O artigo generalizante, ele se refere a toda a humanidade e faz a comparação da humanidade em referência, por exemplo, a uma outra classe, por exemplo, dos animais, por exemplo, o reino animal. Ok? Então, ele, ao invés de comparar o específico com o geral, ele compara uma classe com uma outra classe, certo? Ele está se referindo a uma classe em comparação, em oposição a uma outra, enfim. Ele se refere a uma classe como um todo, certo? Então, ele está falando dos homens em geral em relação aos animais em geral, por exemplo. Não se está falando de um homem específico com um animal específico, mas a humanidade como um todo. Então, por isso a gente está falando aqui do artigo generalizante ou artigo genérico, né, como a gente pode chamá-lo também. Artigo categórico também, obviamente, diz respeito a uma categoria ou a ideia de como uma classe, né? Tudo isso tem a ver com a mesma coisa. Genérico com a ideia de generalizar, categórico com a ideia de categorizar e classe, né, justamente de classificar também, que não deixa de ser uma forma de categorizar também. Beleza? Falamos sobre isso aí. Vamos aqui para mais exemplos. Agora a gente está em Romanos 13. O texto de Romanos 13, versículo 4, ele nos diz o seguinte, certo? Romanos 13, versículo 4, porque eu já estou lendo aqui a versão em português. Vamos primeiro para o grego, para que fique melhor para a gente entender, certo? Romanos 13, versículo 4, Theugar diáconos estin, Theugar diáconos estin, soi eisto agathon, ean de tokakon poies, fobu, ugar eike ten mahairan forei, Theugar diáconos estin, ekdikos eis orgen, to tokakon prasonti. Ou seja, o que nós temos aqui, basicamente, é
o texto de Romanos 13:4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A gente já leu esse texto anteriormente, mas eu quero chamar sua atenção para um outro elemento dele, tá? Então, vamos aqui traduzi-lo rapidamente. Theugar, na verdade aqui o gar traz com a ideia de visto que. A autoridade não foi traduzido do original, certo? Na verdade, o versículo 3 é que fala da autoridade, então aqui ele foi inserida essa palavra autoridade somente por uma questão estilística, né? Para que continue dando prosseguimento aí ao argumento do autor, mas enfim, né? Ela está no versículo 3 e não aqui. Diáconos estin, então é ministro de Deus. Você lembra da palavra diácono, né? Diácono tem a ver com servo, com ministro, certo? Então essa autoridade aí de que ele falou, tá? No versículo 3 está aqui implícita no texto. Então é ministro de Deus, soi, ou seja, é para ti, literalmente seria isso, para o teu bem, eistó agathon. Entretanto, nós temos aqui a condicional, an, se, poieis, ou seja, se fizeres, tokakon, aquilo que é mal, se fizeres o mal, fobu, é uma ordem, né? Teme, porque, gar, né? Porque, o eike, ou seja, não é em vão, ou não é sem motivo, ten machairan, a espada, forei, ou seja, que ela traz a espada. Machairan é essa ideia de espada aí. Gar, pois, diáconos theu estin, ou seja, estin, ministro, diácono de Deus, theu. E nós temos aqui ectikos, vingador, eis orgen, para castigar, tokakon, o que pratica o mal, tokakon, o mal, prasonti, o que pratica. É interessante que essa palavra prasonti, podemos brevemente analisá-la aqui. Então, vamos olhar aqui a palavra prasonti. É a palavra exatamente fazer, performar, né? Essa ideia aí colocada. Cumprir. É uma palavra que aparece 39 vezes no Novo Testamento, certo? 39 vezes no Novo Testamento. E a sua forma lexical, prasso. Então, até mesmo nós temos alguns exemplos aqui. Vamos retomar aqui para Romanos 13, mas rapidamente a gente pode perceber a palavra prasonti aqui, ela Efésios 6:21, e para que saibais também a meu respeito o que faço. Então, prasso, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Enfim, então essa ideia realmente de fazer, de praticar, de manter a mente em um certo lugar. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, certo? Então é essa palavra aí, praticado artes mágicas. 1 Tessalonicenses 4:11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, certo? Então a ideia aí de diligenciar também é a ideia de praticar, de fazer. Beleza. Tocamos nesse ponto aí e agora eu quero chamar a sua atenção para o artigo, certo? Que artigo a gente vai chamar a atenção aqui? Exatamente, na aula em que nós chamamos a atenção para esse texto,
a gente chamou a atenção para a espada. Mas existe um outro lugar onde a gente pode chamar a atenção aqui, que é to kakon prasonti. É essa classe de pessoas. Que classe? O que pratica o mal, certo? Quando se está fazendo isso, na verdade, é essa classe aí que está dentro do argumento que Paulo está trazendo. Ele antes diz, né? Na verdade, ele diz no versículo 13, só para eu poder já lembrar você aqui, no versículo 13 ele diz: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, certo? To agathon poiei, faze o bem, e terás louvor dela. Então ele está fazendo uma comparação aqui entre duas pessoas, entre aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal, certo? Então, é essa comparação que ele está fazendo aqui. Aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal. É essa classe de pessoas. Aqueles que fazem o bem, ele diz, não temem as autoridades. Aqueles que fazem o mal, temem a autoridade. Basicamente, ele está comparando duas classes aqui. E quando ele diz o que pratica o mal, na verdade, eu chamei a atenção aqui para o to kakon prasonti, mas na verdade ele começa aqui, ó, no to. E a construção é essa aqui, ó, to prasonti. É porque no grego não tem tanta essa questão aí da ordem das palavras, mas é to prasonti, tanto que aqui está no dativo e aqui também prasonti. Então, aquele que pratica o mal, esse, certo, é que tem que temer a autoridade, até porque a razão para ele temer a autoridade é exatamente porque a autoridade, ela é ministro de Deus para punir o mal, para vingar o mal, para castigar o mal. Essa é a razão de ser da autoridade, como se coloca aí. Então ele diz, você faz parte daqueles que fazem o bem, então você não tem do que temer. Você faz parte da classe daqueles que fazem o mal, então você tem que temer. Sim, porque a autoridade ela vai vir sobre você da forma como ela deve vir de fato, que é como vingadora, como aquela que vai castigar aqueles que praticam o mal. Então é essa classe de pessoas que está sendo em vista. As que fazem o bem foram contempladas lá no versículo 13, né? Quando se faz o bem, então ele diz, queres você não temer a autoridade, faça o bem. Enfim, essa classe está sendo salientada a partir dessas ideias aí. Mas a classe daqueles que fazem o mal, ele diz, to prasonti, aqueles que praticam to kakon, aqueles que praticam o mal. Só que aqui ele juntou aqui, né, to kakon prasonti, to kakon prasonti, aqueles que praticam o mal. Mas essa é a ideia aí, por isso estamos tratando aqui de uma classe. Então, de um artigo genérico, portanto, artigo genérico, categoria, do bem, daqueles que praticam bem, daqueles que praticam mal, classe. E só para, como diria antigamente, né, só para tirar a prova dos 9, o que pratica o mal como uma classe. Ele está falando de um que pratica o mal especificamente? Não, ele não está falando de um que pratica o mal em particular, ele está falando de um que pratica o mal dos que praticam o mal. Então, é sim, como uma classe, por isso estamos tratando de um artigo genérico. Perceba aí a beleza, né, do grego, quando a gente pode perceber o argumento do autor e toda essa questão da classe, e como ele, enfim, construiu o seu pensamento e expôs para a gente. A beleza do grego, para mim, está aí, certo? Em como você consegue, a partir dessas construções gramaticais, do entendimento sintático, perceber as relações textuais que nos fazem entender o argumento do autor. Bom, se eu vou falar sobre isso também, eu vou falar só disso, porque eu adoro falar sobre isso, mas a gente tem outros textos aí para tocar. O próximo texto, ele é o texto de Gálatas 2, versículo 10.
Gálatas 2, versículo 10. Vamos lê-lo então. Monon ton tochon hina mnemoneumen ho kai espudasa auto tuto poiesai. Então, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos entender aqui esse texto de Gálatas 2, versículo 10. Monon, você lembra de né? Monotonia, som mono, né? Tem essa ideia também. Enfim, o que é mono, você deve lembrar que tem a ver, monocromático, né? Uma só cor. O que é mono, você deve lembrar que é né? Então, quando ele se quer falar assim, é somente, certo? Na verdade, para ser mais claro com você, monon é um advérbio, certo? É um advérbio que vem a sua forma nominativa seria monos, ok? Beleza, então somente, e aqui nós temos o mnemoneumen. Mnemoneumen, você lembra, por exemplo, de mnemoneuo, de lembrança, né? De lembrar, de técnicas mnemônicas, por exemplo, tem a ver com lembrança. Então, mnemoneumen é um verbo que vai aparecer 21 vezes. 21 vezes no Novo Testamento, não é pouco, né? É já uma quantidade considerável aí, mas você pode lembrar dela pelo tudo que tem a ver com mnemon, tem a ver com lembrança. Então, que nos lembrássemos, então, Rina, que nos mnemoneumen, que nos lembrássemos, certo? Tochon, dos pobres, certo? Dos pobres, certo? Então aqui o recomendando-nos deve vir então na verdade deve vir do contexto mais imediato da passagem, certo? Gálatas 2:10, vamos ver aqui o versículo 11. Aliás, o versículo 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E aí vem no versículo 10, recomendando-nos, certo? Então a ideia realmente é a ideia que vem no fluxo do argumento também. O recomendando-nos aqui foi o que eles pediram para que eles fizessem. E ele diz, ou seja, o que cai também. E ele diz, espudasa. Espudasa vem do verbo spodazo, que significa se esforçar, literalmente, certo? Aparece aí 11 vezes no Novo Testamento o verbo para esforçar-se, 11 vezes, certo? E interessantemente a gente pode notar aqui a ideia de que ele diz, por exemplo, um outro texto em que a palavra esforçar-se aparece, em 2 Timóteo 4:9, procura vir comigo depressa, certo? Então a ideia é procura, ele está dizendo se esforça, certo? Vem depressa, se apresse aí, certo? Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Então a ideia, e é o texto de Tito, na verdade, capítulo 3, versículo 12, a ideia de apressar-se, de se esforçar, enfim. Então por isso ele diz, eu me esforcei, auto tuto poiesai, ou seja, eu me esforcei por fazer isso aí que eles me pediram que eu fizesse, para que cuidássemos dos pobres. Muito bem,
onde estaria o artigo ao qual nós queremos chamar a sua atenção? Bom, agora era a hora de você me responder, né? Se você estivesse aqui presente comigo. O que lembra você uma categoria aqui? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que seria aquilo que me chamaria a atenção como uma categoria de pessoas? O que seria aquilo que me chamaria a atenção como uma classe de pessoas? Agora ficou até mais fácil. E agora melhorando ainda para você, né? O que chamaria a sua atenção nesse texto como uma classe social de pessoas? Agora ficou na sua frente, né? Agora, obviamente, estamos falando aqui dos pobres, certo? Então, torron, os pobres, para que nos lembrássemos dos pobres. Então, o que ele está falando aí? Ele está lembrando-nos dos pobres, ou seja, dos pobres como uma classe, Não se está pensando nos pobres como os pobres especificamente lá da Galácia. Não se está falando dos pobres especificamente aqueles a quem Paulo está vendo ali enquanto ele está escrevendo. Não, se está falando dos pobres, das pessoas que se inserem dentro da classe, dentro da categoria daqueles que são chamados pobres. Essas pessoas entrou nessa categoria, lembre-se delas. E ele diz, eles nos recomendaram isso e eu me esforcei, eu lutei por fazer isso, lutei para botar isso em prática, foi a minha batalha. Beleza, tocamos nesse ponto aí, vamos aqui para ainda mais um texto, o texto de Tiago 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Vamos aqui. Gartosoma, horis, pneumatos, necronestin, houtos, kai pistis, horis ergon, necra estin. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Vamos lá então. Porque hosper, assim como, tossoma, o corpo, horis pneumatos, sem horis, na verdade, né, sem espírito, horis pneumatos, necron estin, ou seja, é morto. Houtos, melhor dizendo, assim também, aliás, assim, e aí cai também, repistes, a fé, horis ergon, sem obras, necra, ou seja, é morta, certo? A fé sem obras é morta. Então, como a gente poderia entender isso aí? Olha, esse texto ele é bem interessante, porque aqui se está fazendo uma ligação, até acabou saindo aqui o que estava, o que eu já tinha chamado a atenção, mas você já deve lembrar o que eu chamei a atenção anteriormente. Agora eu quero chamar a sua atenção da seguinte forma. Veja aqui, ó, tossoma, horis pneumatos e repistes, horis ergon. O que Tiago está fazendo aqui? Ele está pegando duas categorias. Que categorias são essas? Inclusive, ele faz isso de uma forma brilhante com o seu grego aqui. Ó. Ele diz tossoma, ou seja, aquilo que é corpo, ele está fazendo uma comparação daquilo que é corpo e daquilo que é espírito. E aqui, então, ó, é soma, e aqui é pneumatos, certo? Pneumatos, soma e pneumatos. O que ele está dizendo? Aquilo que é corpo e aquilo que é espírito. Ele está fazendo uma comparação aqui de duas classes
que dizem respeito que um não vive sem o outro. Ou seja, o soma, o corpo, ele precisa do pneumatos, do espírito, senão é morto. Um não vive sem o outro. E aí ele faz essa comparação aqui de classes da mesma forma como ele faz aqui com a fé. Pistes, assim como o soma não vive sem o pneumatos, assim também a fé, a pistes, não vive sem as obras, certo? Então, isso aqui não vive sem isso aqui. Isso aqui é uma coisa com a outra. Não pode se separar uma coisa da outra. Não pode se separar soma e pneumatos. É isso que torna o corpo vivo. A vida do ser humano está aqui, ó. É o que é corpo e o que é espírito. Lembre-se que eu não estou falando aqui do Espírito Santo. Eu estou falando da parte imaterial e da parte material. Corpo e espírito, no sentido de alma, certo? No sentido da parte imaterial. E ele diz, assim também a fé sem as obras também é morta. Você não vive sem alma, sem espírito. Você também não vive a sua fé não consegue viver sem as obras. Então ele está fazendo essa comparação a partir de duas classes. E essa junção aqui é que torna a ideia de vida. E sem elas, obviamente, se você não tem, o que você vai ter será a morte. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É essa ideia aí que ele está salientando a partir dessas categorias. Interessante, realmente, também achei. Espero que você tenha gostado, tanto disso aqui que a gente apresentou agora, como também desta aula que se encerra agora, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.